Eu sou médica lá, tradicional, eu aprendi isso. E óbvio que eu também estou atualizada nos medicamentos, porque eles são, sim, importantes de utilizados no bom senso. Uhum. E sobre alimentação e metabolismo, né? Tem muito debate relacionado a isso também sobre as gorduras, né? Polêmico. Essas pessoas também que é um caminho que acaba interagindo em diferentes setores ali profissional, como falaste, da nutrição, que às vezes os médicos acabam, alguns não aprofundando nisso, aquela coisa e tal. Mas como que é sobre o consumo de gordura? Como que geralmente a abordagem mais integrativa? Sempre se teve muito medo, né, das gorduras. Ovo era algo que, meu Deus! Vilão, né? Meu pai infartou quando ele tinha 42 anos, se eu não me engano, 42 Minha anos, idade. 41, 42, exato. Minha idade. Ele infartou com essa idade e eu era pequena e eu lembro, isso foi uma mudança dentro de casa que aconteceu sobre a alimentação, era muito engraçado e hoje a gente dá risada, né, sobre isso. Então, não, tem que comprar margarina Becel. Fuja das gorduras. Fuja das gorduras. Bolacha de água e sal. O ovo. Então, assim, muita coisa foi falado e talvez até vá hoje ainda, né, nos dias de hoje, sobre alimentação relacionada às doenças. E a gente vê os erros de interpretação. Por exemplo, vou falar até como acontecia na minha casa quando eu era menor. Ovo. Como é que eu adorava? Como é que às vezes meu pai ia lá fritar aquele ovo? Um tanto assim de óleo de cozinha, aquecia, fritava aquele ovo e ainda regava ali aquela geminha, né? Um arroz também, cheio Isso! Então, ia fazer o café, já colocava o açúcar já, né, na cafeteira. Isso era assim dentro da minha casa também. Eu também vivia esse cenário. Então, era o coitado do ovo que estava fazendo mal? Coitado daquele ovo, levou a culpa todos esses anos. Mas ninguém falava daquela baita gordura horrível que estava sendo utilizada ali para fritar. Hoje, você vai falar sobre o ovo, por exemplo, o paciente fala, doutora, mas eu amo ovo frito. Não tem problema, você vai comer esse ovo frito e tá tudo certo, mas ou você vai ter uma boa frigideira, que não precisa de nada, você só vai colocar aquele ovo ali, ou você vai usar uma gordura de boa qualidade. A manteiga, né? Isso que eu queria perguntar, quais você recomenda, né? Sim, óbvio. Quando a gente fala em gordura, seja manteiga, a gordura, a banha de porco, azeite de oliva, elas podem ser utilizadas? Podem, mas volto a dizer, eu tenho que entender, sempre de forma individual, quanto esse paciente pode utilizar no dia a dia dele, quanto que é permitido para ele. São boas gorduras? Óbvio que são, mas o quanto ele pode? Porque entra a gordura de um abacate, Então, às vezes, esse paciente, aí volta a polêmica de colesterol e tantas outras coisas. Esse paciente senta na frente e a gente começa a ver os exames, poxa, mas o meu colesterol, né, o cardiologista... Pera lá, como está essa tua alimentação? O que está acontecendo? Me explica, né? O grande vilão da nossa alimentação é o açúcar. Ele é o grande vilão. Então, você às vezes pode ter até um colesterol ali um pouquinho acima, que tem que ser interpretado, mas é uma alimentação bacana. Você come bastante abacate, azeite de oliva, ovos... E o açúcar em si, aqueles alimentos industrializados, você come muito pouco. Então, eu vou julgar isso como ruim? Não. Talvez para aquele paciente está tudo bem. Então, esse cenário de gordura, ainda hoje, assim, bacon e tantas outras coisas. Bacon, óbvio, né? Mais um tipo de gordura. Qual é a origem desse bacon? É aquele bacon que vem... Verdade, aquele bacon que você... É bacon de supermercado ali. Aquele bacon que você compra lá de tantas marcas, né, famosas e que você vê a quantidade de produto químico que está ali, né, pela data de validade, ou é realmente algo mais artesanal, você comprou fresco num açougue. Então, é a origem do alimento que você está comendo, isso que é o que mais importa. O óleo de coco é tão bom assim quando falam?
Sim, com certeza. Óleo de coco, outra gordura também maravilhosa, muito utilizada na alimentação, seja na culinária doce, dos bolos, enfim. Então, a culinária funcional utiliza muito a gordura do coco. Eu vou querer voltar no assunto do colesterol, mas eu ia perguntar, uma pergunta, a gente fez perguntas que fazem ou bastante, né? E uma era se a pessoa tem que parar de comer massa e doce para conseguir ser saudável. E aí eu lhe pergunto, se a pessoa precisa passar, vou ter que parar de comer massa e doce pra... Não mexe no meu chocolate. Às vezes eu ouço muito isso. O paciente chega e fala, doutora, não tira o meu pãozinho de todo dia, né? A alimentação, a gente costuma falar que ela precisa ser 80/20. Então, 80% realmente você vai ter uma alimentação saudável os 7 dias da semana. Né? Mas vai ter os outros momentos que, em família, você está no aniversário, eu tenho que cortar totalmente aquela massa, enfim. Não, depende o seu caso, obviamente. Eu estou diante de um paciente já diabético, eu estou diante de um paciente que só está melhorando o estilo de vida, emagrecendo.